Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Deus, em nome da espiritualidade, para mais um Evangelho, a Casa da Fraternidade em vossas casas. Para isso contamos com o apoio e a permissão de todos que possamos entrar em seus lares com essa mensagem de Jesus. Mensagem essa através do livro Fonte Viva, pelos Espíritos de Chico Xavier e Emmanuel. O título da mensagem é Não furtes. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Há roubo de variada natureza, jamais catalogado nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas por meio do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações, desprotegidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou. Atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Esta mensagem muito significativa, mostrando a cada um de nós a importância dos minutos, a importância dos nossos deveres para com o próximo. Então, muitas pessoas acham que não mataram, não roubaram, não fizeram nada de errado, quando muitas vezes você está simplesmente lendo um livro e alguém observa você ler este livro e faz barulho, perturbando o raciocínio daquele que lê. Assim também como qualquer outra atividade, quando você se precipita, batendo rapidamente nas costas daquele que está a observar algo, assustando, então tudo isso é roubo da tranquilidade. Então o Evangelho nos diz: não furtes mais. Essa era a mensagem do livro Fonte Viva, que a espiritualidade nos trouxe através de Chico Xavier e de Emmanuel. Pai amado, Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliem para este Evangelho, para esta prece, rogamos que nossos sentimentos sejam sempre de amor, de caridade e de benevolência. Que todos os sentimentos negativos, como a vingança, o ódio, o rancor e a mágoa, possam ser extirpados de nossos corações. Que sempre que vermos um irmão precisando, pedindo auxílio nesses momentos em que encontram-se enfurecidos, desejando se vingar do outro
ou lhe desejar mal, possamos por ele fazer uma prece, pedindo mais que haja transformação e que ele possa, Senhor, transformar todos os sentimentos negativos em sentimentos positivos de amor. Rogamos aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem nessa caminhada, para que possamos sempre estarmos focados no amor, sempre seguindo o Evangelho de Jesus. Pedimos as bênçãos a todos que participam deste Evangelho e a todo o planeta Terra. Que assim seja. O Evangelho de hoje é muito simples. Ele vai falar do capítulo 4, o início do capítulo 4, onde fala o jugo leve, consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento da verdade. Hoje é o jugo leve. Vai nos ensinar a compreendermos as dificuldades do nosso dia a dia. Por que sofremos, por que estamos em determinadas situações que parecem insolúveis. Então, diz o primeiro item aqui: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Então o Evangelho vem nos orientar, vem fazer com que você possa raciocinar e confiar nas palavras de Jesus. Toda palavra de Jesus que está no Evangelho é para suavizar as nossas dificuldades, é para acalmar as nossas dores, é para nos dar o raciocínio necessário para que a gente possa vencer toda dificuldade, todo obstáculo. Então, confiar em Jesus faz com que nós paramos de sofrer. Se ele diz que vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, basta você parar e pensar. Uma prece simples de toda hora, de todo minuto, quando você vai sair de casa para qualquer atividade, quando você acorda o dia, levantando muitas vezes desanimado, você lembra de Jesus e diz assim: Jesus seja o meu mestre, Jesus seja o meu guia, Jesus seja a minha força, Jesus seja a minha luz. E aí você é como tivesse uma escuridão a te envolver e é nesse momento dissipada. Volta a claridade, volta a alegria, volta a paz e você consegue levar a sua tarefa do dia em tranquilidade. Então nós temos que confiar em quem? Na espiritualidade, nos seus mensageiros enviados por Jesus. E o amigo mais próximo de nós, designado por Deus para a tarefa de proteção na nossa vida, é nosso anjo de guarda, conhecido também como anjo guardião, conhecido também como espírito protetor. Então, se você dá a oportunidade de sintonizar através da telepatia do pensamento, você está tendo a oportunidade de ouvir mais e sentir mais e ter o momento de reflexão daquele teu pensamento que muitas vezes não é nosso. Aliás, quase todos os pensamentos não são nossos, são sempre direcionados através da intuição. Vamos a outro trecho, que é muito pequeno o Evangelho de hoje. Graças a Deus vai nos dar um esclarecimento maior. Todos os sofrimentos
misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Nesse trecho aqui tem dois parâmetros. Tem aquele que confia na providência divina, aquele que tem fé em Jesus, tem fé na espiritualidade. Esse vai ter uma vida mais feliz, vai saber enfrentar tudo quanto é de adversidade, tudo que é contrário ao progresso da vida do ser humano. Então, tendo Jesus como seu companheiro fiel, em que você pode confiar toda hora do dia, todos os segundos, nos dá uma tranquilidade, uma felicidade que nos conduz à paciência, à fé e à resignação. Então Jesus é o bálsamo do amor verdadeiro. E ele nos ensina que depois que você se fortalece dessa energia, você passa também a fortalecer os seus semelhantes, aqueles amigos, seus próximos, que está muitas vezes necessitando do nosso apoio, aqueles que estão dentro do nosso lar, que vieram como nossos filhos, como nossos esposos, e aí por demais. E tem o outro lado, aquele que é ligado mais à matéria, aquele que realmente não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus, não tem fé na espiritualidade, duvida, acredita e duvida, diz que tem fé e não tem e duvida, não tem perseverança na sua luta e se desespera e muitas vezes busca a situação do suicida, vai para o caminho da droga, vai para o caminho da embriaguez, vai para o caminho da maledicência, vai para o caminho da fofoca, e aí, mas nunca busca o caminho que é Jesus, o qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe duas pessoas e está muitas vezes dentro do nosso lar. Tem dois irmãos, um que tem paciência, o outro que não tem paciência, um que tem fé e o outro que se desespera, está entre a esposa e o esposo, entre o esposo e a esposa, está entre os amigos, companheiro de trabalho, um tem mais paciência, outro não tem, está nos hospitais, onde você encontra doentes, pacientes, internados, ao lado tem um que é passivo, que é calmo, é paciente, é resignado, e o outro desesperado. Qual dos dois sofre mais? Aquele que tem paciência ou aquele desesperado? Claro que é o desesperado, porque aquela dor vai doer muito mais, aquela dificuldade vai aumentar, como disse aqui o Evangelho. Então todo sofrimento, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as dificuldades, é compreendida por aquele que tem paciência, que Deus está sempre a transmitir através dos seus mensageiros, uma orientação melhor. E qual orientação melhor se nós temos em nossas mãos o Evangelho? Quando a gente está em dificuldade, lembra-se de quem? De Jesus. E aí vem logo a ajuda necessária. Diz aqui mais: entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve
e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Quando é que o jugo é leve? Quando é que a lei é suave? O jugo se torna leve quando você compreende, quando você vê aquela necessidade e não reclama, não fala palavras negativas. Você vence o obstáculo, você é insistente, é paciente. E quando a lei é suave? A lei é suave quando você compreende a lei, quando você compreende a mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus. Então o jugo torna-se leve, não pesa tanto. Nós encontramos aí no caminho da vida pessoas que estão aí sem ânimo, pessoas que estão aí desesperadas, pessoas que perderam empregos, pessoas que perderam os entes queridos, pessoas que estão aí pensando em fugir deste mundo porque já não encontra mais nenhuma solução favorável. Mas não lembra de procurar uma religião, procurar um templo religioso, procurar uma leitura sadia. Então, por falar em leitura sadia, eu me lembrei de uma frasezinha que diz assim: pior do que não saber ler é aquele que não quer ler. Então, se você sabe e não lê, é pior do que aquele que não sabe ler. Se você sabe ler, você tem nas suas mãos a bússola, você tem nas suas mãos a condição de elevar o seu pensamento à situação mais favorável. Você compreende mais. E aquele que não sabe ler, para a nossa vida, é como se fosse um cego, não tem conhecimento de nada. Mas pior ainda do que um cego que não tem conhecimento, é aquele que sabe ler e não se dispõe a ler, para que possa ensinar aqueles que precisam aprender. Então, esse jugo se torna muito leve quando você se dedica à caridade, se dedica à fraternidade em benefício do outro. Não precisa você se fortalecer para primeiro fortalecer o outro. Quando você se dispõe a fortalecer o outro, automaticamente você está se fortalecendo. Porque Jesus sabe a condição que nós devemos ter para ajudar o outro. Então é como se você fosse fortalecido espiritualmente, sem você perceber, só na tua boa vontade, só no teu desejo de fazer o bem, de praticar a caridade em favor daquele. Se você não pode financeiramente, você tem a oportunidade de usar a tua mente para que esse pensamento possa ir em direção a todos aqueles que necessitam. Então, se você está numa condição de monetariamente não pode ajudar financeiramente, você vai para a meditação, para a prece, para pedir ajuda aos nossos irmãos espirituais. Como eu dizia, eu lembrei também sobre a leitura, que o melhor benefício que se pode fazer a um livro é lê-lo. Então, o melhor benefício que se pode fazer a um livro é lê-lo, é pegar no instante e observar o que ele tem de melhor para te ensinar. Então, aquele que abre um livro, abre a página do mundo, onde você pode penetrar seus pensamentos nos mais longínquos lugares. Então, se você fecha esse livro, é como o mundo fechasse para você. Então, o maior benefício que se pode fazer à doutrina espírita é estudar a doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita, porque aquele que aprendeu tem por obrigação de espalhar. É como uma semente. Você vai semear em lugares
longínquos, né? Distantes, que essa é a finalidade do nosso Evangelho gravado, para que ele possa, através dessa máquina do YouTube, ir até os lares dos nossos irmãos. Com certeza esse Evangelho vai encontrar a resistência, mas com a continuação do tempo vai sendo ampliado em vários lares. A gente tem a satisfação de olhar o YouTube e ver nosso Evangelho com tantas visualizações. Isso nos dá uma alegria, nos dá uma felicidade tão grande, porque você, aonde está parado, você pode espalhar essa semente do Evangelho e dizer que Cristo é o Consolador. Cristo consola de todas as maneiras. Se você abre os seus olhos na manhã e observa a natureza, vendo a criação do nosso Pai, você está sendo consolado por essa mensagem que muitas vezes você não lê, mas você vê, está espalhado diante dos teus olhos. Se você observar uma flor ao desabrochar, e você observar o trabalho de uma abelha colhendo o suco, colhendo o néctar daquela planta, você vê que ali está a presença de Deus. Se você observar o canto de um pássaro, o movimentar das águas, olhe para o céu e veja a velocidade que passa as nuvens. O horizonte está ali pronto a lhe mostrar a natureza de Deus, a criação divina. Jesus é o Consolador, Jesus que nos aproxima à espiritualidade, e ela vem nos consolar realmente. Então, quem não sofre, quem não confia em Deus, quem não confia em Jesus, quem não confia na espiritualidade, vai sofrer muito mais. A palavra dor, ela é de uma intensidade que você não consegue entender. Uma palavra pequena, dor. Porque eu sofro dor, meu amigo sofre dor, o outro sofre, todos sofremos, mas cada um de nós, se tivermos um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade, vai achar que a minha dor dói mais. Mas a intensidade da dor, o grau da dor, é equivalente ao grau da resignação. É do mesmo tamanho a dor. Se você tem uma dor e é resignado, ela é do mesmo tamanho. A tua resignação é do mesmo tamanho. Então, para aquelas pessoas que não conhecem, que não tiveram a oportunidade de abrir um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz toda a narrativa da Bíblia, tudo que está lá está aqui, só que aqui está explicado. Então, todos nós que tivermos essa oportunidade, nós vamos ter a nossa dor aliviada, porque nós vamos ter o conhecimento da paciência, o conhecimento da fé, o conhecimento da resignação. Então, não se pode vencer nenhum obstáculo, seja esse de ordem física ou moral, se não tiver esses 3 itens, e se não praticar a caridade, se não fizer com amor, que é a fraternidade, tudo será acrescido de negativo. Então, se você tiver realmente o pensamento de ajudar as pessoas, de trazer para a sua vida o que há de melhor, faça. Dê aquilo que você também já procurou, que já aprendeu. No livro aqui, que é o roteiro sistematizado, nós vamos ver aqui o objetivo e a conclusão. O objetivo desse nosso evangelho de hoje. O objetivo é esclarecer em que consiste o jugo leve e que Jesus se refere, de que forma ele traz o consolo aos homens. A conclusão é: Jesus promete alívio aos aflitos,
desde que se submetam ao seu jugo. Esse jugo é a observância da lei, por ele ensinada, e que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Essa é a conclusão do nosso evangelho de hoje. A casa da fraternidade em nossas casas, em vossas casas. Essa conclusão, vou ler mais uma vez. Jesus promete alívio aos aflitos, desde que se submetam ao seu jugo. Esse jugo é a observância da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Procuramos mais? Então vamos observar e vamos à prática, porque a leitura é muito boa, é muito esclarecedora, mas se nós lermos e ficarmos parados sem praticar, ela perde toda a essência, todo o valor. Então Jesus manda que nós possamos nos movimentar. Uma das passagens contadas por Jesus, que é sobre a semeadura do jardineiro que sai a semear, é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que tem no Evangelho, que nos manda cada um botar um pouco de semente no bolso e sair na sua caminhada, seja essa para o trabalho, seja essa para visitar alguém, seja no seu lar, seja onde você estiver, você mete a mão no bolso e tira a semente e sai espalhando pelo caminho da vida. Então é o Evangelho de Jesus que devemos espalhar, que devemos mostrar para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-los. Claro, respeitando sempre o direito do outro, porque não é de uma maneira brusca que você vai entrar com esse tema, que você vai falar de Jesus. Para falar de Jesus, temos que ter o cuidado de não ferir o nosso irmão que está ali, que ele não está preparado ainda para escutar. Então, essa é a mensagem que Jesus trouxe através da doutrina dos Espíritos para todos nós. Então, que Deus nos abençoe e nos ampare, nos dando o discernimento necessário para vencermos, entender a vida e sair vencedores. Então essa é a nossa finalidade. Lembrando mais uma vez do nosso Outubro Rosa, em benefício daqueles que necessitam de fazer o exame da mama, para que possam detectar, porventura, algum problema. Só se pode descobrir algum problema se nós nos apalparmos, se nós fizermos o exame em nós mesmos. Então, depois disso, procurar os hospitais, as clínicas, a consulta para poder fazer esse exame, que é muito bom e livra muitos de nós de situações negativas. Então, Deus abençoe todos os lares, aqueles que tiveram a oportunidade de abrir a porta para esse Evangelho e aqueles que ainda não tiveram. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos desse planeta, a começar pelos que estão próximos de nós, que são os nossos familiares, nossos filhos, nosso lar. E transformar uma casa sempre em lar, aonde penetra a mensagem do Cristo. Então, vamos respirar fundo e fechar os olhos para agradecer mais uma vez essa oportunidade deste Evangelho, a Casa da Fraternidade em sua casa. Que Deus abençoe e ampare todos nós e nos dê a permissão para encerrarmos o Evangelho em nome de Jesus. Que assim seja.